Dourados em Revista, com a graça do nosso bom Deus, mais um programa que a gente pode levar algumas informações interessantes aos nossos teleassinantes. É evidente que no burburinho que está a nossa cidade, acabando os buracos, entrando a pavimentação, saindo delegado, entrando delegado, meu Deus, aliás, saindo secretário, entrando secretário, eu fico às vezes pensando, mas nossa, quanta mudança, né? Não sei se isso é bom ou não. Dizem que mudanças podem ser boas quando elas têm motivação para tal. Mas nós vamos conversar aqui hoje, lógico, podem aparecer problemas que a nossa cidade tem e tal, mas não temos nenhum assunto específico, não. O específico para nós, do programa Dourados em Revista e para a TV Gran Dourados, é o nosso amigo e colaborador, pastor Sérgio Nogueira. Muito bom dia, pastor. Prazer, Benê. Professor Benê Cantelli, meu mestre, desde 83 nas aulas de cursinho ali no Colégio Objetivo. É um prazer estar no programa Dourados em Revista, aqui na TV Gran Dourados, e saber que essa programação ela percorre através das redes sociais o mundo e as pessoas podem então ter acesso aí a essa oportunidade desse diálogo, desse bate-papo que eu acredito que vai ser muito interessante. Com certeza, vindo de você mais ainda. Tem gente que fala, nossa, que programa bom. Eu vou dizer bem a verdade, sem modéstia e sem falta. O programa é bom quando o entrevistado é melhor. Isso aí é em qualquer lugar do mundo. Professor Sérgio, eu de certa forma conheço, mas tem muitos dos meus amigos teleassinantes que não conhecem muito da sua vida, não. Vamos falar nesse primeiro bloco da sua vida. Sei que o senhor não nasceu em Dourados, de onde veio, como é que foi aparecer aqui e de onde veio essa vontade de ser político. Eu sou natural de Campo Grande, nasci em 64 e na época do período militar, serviço militar, eu vim com mais um grupo de 29 alunos para Dourados para fazermos o núcleo de preparação de oficiais da reserva. Servimos ali na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e ao final daquele período eu fui declarado aspirante oficial. Fiz um estágio em 84 em Ponta Porã, lá no 11 RCMEC, e em 85 eu fui convocado para voltar para Dourados como instrutor do curso que eu tinha feito em 83. Eu já estava fazendo teologia em Campo Grande durante 84, e uma das coisas que me motivou a vir para Dourados é o fato de que eu teria a sequência da carreira militar como segundo tenente de cavalaria e também poderia dar continuidade ao meu curso bacharel em teologia. Então foi um período muito bom, 7 anos na vida militar, me formei em teologia, me casei aqui em Dourados, meus 3 filhos nasceram em Dourados e eu comecei então o ministério pastoral aqui na cidade de Dourados. Na igreja? Na Igreja Batista em Jardim Flórida. E recebi um convite para ir para Ponta Porã, para pastorear a primeira Igreja Batista em Ponta Porã. Fiquei 5 anos e regressei para Dourados como diretor do Seminário Teológico Batista Ana Wallerman, isso em 96. E fiquei 14 anos como diretor do Seminário Batista Ana Wallerman, professor. Tivemos ali grandes avanços, porque você sabe com propriedade de que a teologia ela é uma ciência, um campo do saber, mas que nunca buscou o reconhecimento pelo Ministério de Educação e Cultura. E naquele período em que eu estava diretor, a teologia foi reconhecida pelo MEC como um saber científico. E aí começaram a surgir as faculdades de teologia autorizadas, reconhecidas pelo MEC. Nós fomos atrás desse sonho, tivemos aqui em Dourados a primeira faculdade teológica reconhecida pelo MEC no Centro-Oeste, um corpo docente maravilhoso. Fizemos uma parceria com a Unigran
e oferecemos o curso Bacharel em Teologia pela Unigran, na modalidade à distância. Chegamos a ter, em média, de 600 alunos dentro da plataforma da Unigran, alunos no Japão, na Espanha, na Alemanha, Inglaterra, em vários estados do Brasil, e eu estava realizado, feliz com o que eu estava fazendo, lecionando, dirigindo a faculdade. Mas aí nós começamos a olhar o contexto onde o seminário está envolvido, que é um contexto social muito pobre, um bairro de periferia da nossa cidade, e começamos a nos envolver com ações sociais, comunitárias, ajudando as pessoas. Abrimos uma creche, cedemos uma área para uma roça comunitária e fomos auxiliando. E aí veio o convite, na época do Murilo, para eu ser candidato a vereador. Eu coloquei o meu nome à disposição, fui eleito com uma votação surpreendente, fui o segundo mais votado naquela eleição de 2012. Nunca tendo sido político antes? Nunca tive um cargo político, nunca tinha concorrido a vereador e perdi para a dona Adélia, que é a atual prefeita, por 250 votos. Então eu ingressei na política, no mundo político, sob os cuidados ou o convite, recebendo o convite do Murilo Zawid, parceiro entre a Unigran e o Seminário Batista, com o objetivo de ajudar a cidade. Eu estou vereador já há 5 anos, me sinto realizado nesse novo momento, trabalhando, desenvolvendo as minhas competências e habilidades e ajudando o desenvolvimento da minha cidade. Mera curiosidade, você teve mais votos agora ou na primeira vez? Eu tive mais votos na primeira vez. E é uma coisa interessante, porque nessa votação agora, nessa eleição de 2016, o índice de renovação das câmaras municipais foi acima de 75%. Nossa! Então houve uma mudança geral, até pelo descrédito da política. E Dourados, que já havia passado naquele período de 2010, com a Câmara toda praticamente 9 vereadores, né, foram cassados e tudo mais. Com essa legislatura, nós conseguimos que em Dourados a permanência ou a reeleição dos vereadores fosse de 75%, o inverso do que aconteceu nas outras cidades do estado. Mas uma boa maioria, uma boa parte dos vereadores também passaram por essa diminuição de votos. Houve mudança de partido, eu era do partido do prefeito, fui eleito na base do prefeito Murilo. Houve uma mudança para o PSDB, e isso aí talvez trouxe alguma dificuldade na campanha, mas eu costumo dizer que o vereador com 4.000 votos e o vereador com 1.000 votos, sendo eleito, ele é vereador. E manda do mesmo jeito. ou obedece do mesmo jeito, também. Porque o vereador é um servo da população, eu encaro assim, ele tem que estar a serviço da sociedade. Sérgio, como eu tenho uma boa memória, graças ao meu bom Deus, isso me facilitou muito na vida como professor. Eu lembro de uma coisa que você disse, e eu tenho quase certeza que não estou errado, não. Que um dia você estava lá no quartel e ficou sabendo que um tal de Azola era vereadora e tal. Você falou, mas pera um pouco, isso é aquele homem lá. Pode ser, por que eu não? Essa é verdade, né? Não, é verdade, sim. Eu fui oficial do Exército e nesse período como oficial nós tivemos ali 6 anos de incorporação, muitos soldados passaram pelas nossas mãos e uma dessas figuras que aparece uma vez na vida e que marca o local onde está era o Azola, soldado Azola. E o Azola, ele tinha uma maneira totalmente diferente e ele conseguia envolver o grupo, envolver as pessoas e sempre saindo de mansinho. Foi um soldado muito alterado, várias punições. E quando ele saiu do exército, deu baixa, então ele se candidatou a vereador. E a maneira dele de fazer política, né, era carregando um osso numa carroça e dizendo: eu vou trazer para Dourados uma fábrica de botões, aqui está a matéria-prima. E ele com a outra mão segurando uma mandioca, descascava com a boca e dizendo: e eu vou trazer também uma fecularia, uma fábrica de fazer farinha, que aqui tem
terra boa para mandioca e tal. Eu encontrei com ele na rua, ele em cima da carroça, ô tenente, olha só, não sei o que, sou candidato, vota em mim. Eu falei, mas ó, não tem como votar em você, eu te conheço, eu sei da sua vida, não tem como votar em você, de jeito nenhum. Todo mundo tinha que ser assim, né? E ele foi eleito, só não voto aí. Ele foi eleito e eu acompanhei algumas ações dele e tal. Eu falei, não, minha cidade merece mais, a minha cidade, ela precisa, eu creio que eu posso emprestar do conhecimento, das habilidades, do que eu tenho comigo, e posso doar para o município de Dourados. E ali foi quando eu senti que eu deveria me candidatar. Passaram vários anos, mas depois eu coloquei o nome à disposição. Uma outra coisa que também interessa perguntar, e eu creio que os meus teleassinantes também, em que ajudou e em que dificultou sua vida política o fato de ser pastor? O vereador, eu costumo dizer que ele tem 3 funções básicas no mandato, na vereança. Ele tem que criar boas leis, ele não pode simplesmente criar leis. Eu saí da Câmara agora para dar entrevista e eu tenho um projeto de lei que eu estou colocando, já apresentei na secretaria e já recebi a devolutiva de que a Procuradoria da Câmara, ela indeferiu o meu projeto. Então, nem foi para a pauta ainda, mas eu não vou me dar por satisfeito. Eu vou ainda defender o meu ponto de vista, que aquele projeto é interessante. Então não adianta criar leis. Conta para nós aqui. Qual que é o projeto? O projeto é o seguinte, eu estou entrando com um projeto de lei onde nós criamos no município a obrigatoriedade que cada professor, tanto dos CEINs como professores do ensino fundamental, tenham noções básicas de primeiros socorros. Isso é fundamental, quem é que não quer isso aí? Então, diz a resposta lá do procurador que não é competência do vereador, mas é uma competência do executivo. Esse projeto tem que vir do executivo e que essa questão da formação em primeiros socorros já deve estar presente na grade dos professores ao fazer a sua graduação. Só que nós tivemos recentemente falecimento de crianças pela falta de preparo do profissional que estava ali ao lado para atender uma criança engasgada, e ela veio a óbito. Então, custa alguma coisa para o município, que tem uma secretaria de saúde, que tem médicos, que tem enfermeiros, que tem um SAMU, trazer esses professores numa semana de formação, ou levar esses profissionais na escola para dar essa formação a esse professor. E se durante o período de 25 anos dele de magistério, se ele tiver uma situação e salvar uma vida, já valeu a pena. Então é nesse enfoque que eu estou trazendo a discussão e vou fazer o enfrentamento, porque quem pode dizer se esse projeto é viável ou não são os vereadores. Eu respeito a procuradoria, mas eu também tenho que ter o meu olhar de legislador. Então, criar boas leis. Segundo, fiscalizar o poder executivo, tarefa do vereador. Aonde que está sendo alocado recursos da saúde, da educação, dos CEINs, da infraestrutura, as licitações e tudo mais. Mas você me fez uma pergunta, por que eu estou respondendo dessa forma? Qual que é a relação, se dificultou ou não ser pastor e ser vereador? E eu digo que o terceiro papel do vereador é ver a dor. Ver a dor. Gostei. E ver a dor não é ver com os olhos físicos. Participar. Olha só, a pessoa tá com um problema ali, ou tô enxergando que naquele bairro as pessoas, para saírem de casa e pegarem um ônibus, elas estão usando sacolinha plástica amarrada aos pés. Você pode enxergar e não ver. Para não sujar o sapato, que quem não sabe. Quem não sabe. Para que sacolinha? Para não sujar o sapato, a calça, né? Então, ver simplesmente com o olhar, né, físico é diferente de ver com o coração. É por isso que o texto bíblico sempre apresenta: e vendo Jesus, teve compaixão. Vendo Jesus, agiu com misericórdia. Então esse olhar pastoral, esse olhar cuidadoso, atencioso para com as dificuldades que as pessoas enfrentam, isso me ajudou e muito. E eu costumo dizer que eu sou pastor
estou vereador. Porque estar vereador passa, viu? Passa, professor. Eu hoje estou vereador, amanhã posso estar deputado estadual, depois de amanhã posso estar senador, posso estar governador, posso estar prefeito de Dourados, mas a vocação e o chamado, que é segundo Romanos capítulo 9, versículo 31, diz assim: os dons de Deus e a vocação são irretratáveis. Deus não volta atrás quando Ele chama uma pessoa. E aqui eu estava conversando com você agora há pouco, e você falando do seu irmão com 81 anos, servindo na África, em Angola, a comunidade. Mas, mano, já está na hora de ficar no Brasil, vem para cá e tal, você já está na idade de aproveitar, curtir os seus anos aqui. Não, ele tem um chamado, uma vocação, e ele vai ficar lá até o dia que Deus determinar para a vida dele. Não é isso? É assim então, que ele fala mesmo. Eu, como pastor, inúmeras vezes eu consigo atender pessoas e às vezes não resolvo o problema que ela veio me procurar como vereador. Não consigo achar ali uma solução política para o caso dela. Mas eu converso, oriento, oro, peço a direção de Deus, ajudo e ela sai com uma solução espiritual para o problema que ela trouxe. Não apenas uma solução política. Na Câmara agora nós temos o Cirilo só, que além de você? Evangélico? É. Não, nós temos vários. Temos o pastor Cirilo Ramão, temos o vereador Cido Medeiros, que é da Igreja Adventista, o Alan Guedes, vereador Alan Guedes, é evangélico. Temos o Bebeto, vereador Bebeto é da Assembleia. Mas eles são Assembleia pastores? de Deus. Não são pastores, mas não, são digo pastores. Só o Cirilo. Só e você, né? E eu. Eu acho até que foi graças a você que ele partiu para lá. Mas vamos falar um pouquinho de política, aproveitando essa primeira parte do seu programa. Vai ser fácil ajeitar essa vida do nosso país com todos... E você sabe por que eu falo isso, Sérgio? Está correndo processo para tudo quanto é lado lá. E os caras continuam fazendo errado. Continuam peitando a justiça, continuam aprontando. O que é que pode ser isso? Será que fincaram no cérebro deles que isso é o certo e vai ficar assim? Benê, quando você pergunta, vai ser fácil dar um jeito nesse país? A resposta é não. Né? Por mais otimista que a gente seja, por mais interessado de que as coisas melhores, mas a resposta é não. Por quê? Porque existe um câncer no nosso país. E esse câncer foi instalado há quantos anos atrás? Eu acho que desde o descobrimento. Os portugueses vieram com essa ideia da exploração e continuou. Então, você é historiador, né? Você sabe, a formação cultural, a formação que foi implantada dentro da nação, no seu nascedouro, fez com que, desde o começo, com a chegada das primeiras caravelas aqui, vindo pessoas com interesse de simplesmente se apropriar do que tinha aqui e levar divisas, e não tinham cuidado com a terra, né? com o Brasil. E a história mostra muito disso. Infelizmente essa cultura foi passando e esse câncer que nós temos chamado corrupção, ele está muito presente e presente no meio político também, não só no meio político. Meio social. Não só, no meio social, porque a política ela é o extrato social. Quem coloca lá o vereador, quem coloca o prefeito, o governador, o deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da república, é o voto da população, da sociedade. Então, a gente costuma dizer que a sociedade ela manda para a política aquelas pessoas que ela acredita que possa representá-la. Deveria ser assim, nem sempre é assim, porque algumas pessoas chegam por meios escusos, compra de votos ou coisa desse tipo. Mas a corrupção é o câncer que acaba com o nosso país. Agora eu pergunto, e esse câncer que é a corrupção? Ele está presente em todos os lugares, mas está presente no coração do ser humano. A corrupção, ela está dentro do coração de cada um de nós. O salmista já dizia, né? Eis que em pecado eu fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então a criança nasce com o germe, ela nasce com aquele sentimento. A família tem que educar, instruir,
inibir, né, algumas atitudes, mas se não houver esse trabalho da célula máter que é a família, essa propensão às práticas de corrupção, elas vão aflorar em algum momento da vida dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Uma coisa interessante, e já para findar, porque nós estamos indo para o próximo bloco, já mandaram o recado ali. O que eu tenho conhecimento de tua vida como vereador tem sido exemplar e tem sido, na medida do possível, daquilo que você entende, um gerador de novos fatos para Dourados e sempre bons. Vou perguntar para você agora, no meio dessa política braba, de tudo quanto é jeito, tem vontade de sair um pouquinho mais para cima, por exemplo, deputado? Então, eu fui candidato em 2006. Mas vamos fazer o seguinte, você vai responder essa depois do intervalo. Dá tempo para você pensar mais. Dourados em Revista vai e volta já já. Bater um bolão mesmo é só com a Autopeças e Acessórios Modelo. Peças ou acessórios para o seu caminhão ou caminhonete é na Autopeças e Acessórios Modelo. Uma loja completa em peças e acessórios para o seu caminhão ou caminhonete. E também guincho 24 horas. Chegou a hora de marcar um gol de placa com a Autopeças e Acessórios Modelo. Em Dourados e Campo Grande. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagem, tinturas para cabelo, suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, bolsas, brinquedos e muito, muito mais. Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com rede Remédio Barato, com desconto de até 70%. Conheça Juntal. Ômega 3, 6 e 9. Você também encontra Juntal aqui na Drogaria Auxiliadora. Avenida Marcelino Pires, 2555, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 67 3420 3131. Drogaria Auxiliadora, o carinho que a sua saúde merece. Dourados em Revista, aqui hoje no Café Soneto, um lugarzinho gostoso. E tão bom ainda, reformaram todinho, que é para a gente poder fazer o programa mais gostoso ainda. Estamos com o pastor Sérgio Nogueira, e a pergunta que eu fiz para ele no bloco anterior, para ele responder nesse bloco é: tem aspiração maior dentro da política, tipo ser deputado estadual? Agora é tua vez. Então, eu estava me adiantando ali no bloco anterior, dizendo para você que eu fui candidato a deputado estadual em 2006 e tive 4.585 votos. Fui candidato em 2014 a deputado estadual e tive 8.958 votos. Tá subindo. Dobrou a votação. Fui candidato por partidos de média expressão, sem os recursos necessários para se tocar uma campanha. E como nesse momento eu estou vereador, é muito natural que você exercendo um cargo, você sonhe com algo que você possa ajudar de uma maneira ainda mais producente e ajudar a um volume maior de pessoas. Então, o meu nome está à disposição do PSDB. Eu, quando saí do PSB e fui para o PSDB, tive uma conversa com o atual governador Reinaldo Azambuja, onde eu disse para ele que eu tinha interesse, agora em 2018, de ser candidato. E à época ele disse: olha, nós não temos nenhum deputado estadual pelo PSDB em Dourados, será um prazer ter o primeiro deputado estadual pelo PSDB. Então foi uma conversa política. Agora nós estamos nessas conversações, tenho ido a Campo Grande, e eu creio que nesse momento agora do mês de março, as janelas, né, saídas de deputados, senadores, mudanças de partidos, nós vamos poder trazer essa informação aí da nossa candidatura. Por enquanto, sou pré-candidato a deputado estadual. Nós temos um amigo em comum, aliás, muito amigo,
que foi o nosso grande prefeito, Murilo, e Dourados está precisando. Não é que ele queira ser, ele não quer mais nada, ele quer agora uma boa rede para ficar balançando lá de só. Mas você acha que é possível que ele encare, eu não digo isso como uma coisa vantajosa, mas um trabalho mesmo, de ser candidato ao governo do Estado? Eu acho possível. Eu acho que é possível, até porque na política tudo é possível. Tudo. Até o errado e o bom. Tudo é possível, porque as pessoas dizem assim, como que é a política? A política é como você olhar para o céu. Você olha para o céu, céu de brigadeiro, azul, né? Você conversa um pouquinho com a pessoa, olha para o céu, está cheio de nuvens. Você demora mais um pouco, olha para o céu, está escuro. Então... Quem falou essa frase não é uma pessoa que eu goste, não, e nem admiro, mas foi aquele que era o presidente nacional do Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Ele que falou isso aí. A única coisa boa que ele falou foi isso aí. Então, é possível o Murilo ser candidato a governador? É possível. E é possível dentro de um contexto onde hoje você tem o desgaste de algumas figuras que estão no governo. E o Murilo conversa muito bem, o Murilo conversa com todos os partidos. A avaliação do Murilo, quando ele saiu da prefeitura municipal, beirava 80%. Ele teve uma ótima avaliação. Por outro lado, ele foi candidato a senador e praticamente perdeu por questões que são inexplicáveis, porque 30 mil votos são poucos votos para não ser eleito. Mas eu acredito que o Murilo ele não se afastou da política. A política está no sangue, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi vice-governador, foi prefeito da primeira cidade, da maior cidade do interior do estado de Mato Grosso do Sul, goza de um prestígio, foi muito bem, goza de um prestígio na classe política, então ele pode ser convocado agora para disputar o governo do estado, uma vaga no Senado, que lhe cairia muito bem, porque o Murilo tem esse perfil também de estadista, né, de alguém que representa os anseios de uma população. E não só cair muito bem para ele, cai muitíssimo bem para nós. Para nós douradenses, para Grande Dourados. Claro. Para Grande Dourados. Dourados não pode mais continuar esse olhar de que Corumbá fez o seu senador, Três Lagoas fez o seu senador primeiro e a sua senadora agora, e nós, com um colégio eleitoral que é o segundo maior do estado, a região sul, ficarmos como coadjuvantes. Então, mas por que isso? Vamos ver, na tua opinião, claro que para você vai ser mais difícil falar. Na minha opinião é porque há um desarranjo político entre os políticos da região. Né? O camarada acha que é ele que tem que subir. Não, ele tinha que olhar do lado e falou, aquele lado está melhor que eu. Então vamos lá. Vamos tomar como exemplo o Zé Elias. Não é uma expressão política nem coisa nenhuma, mas foi um bom prefeito da cidade, marcou uma época. Saiu candidato ao governo do estado. Opa, aí Dourados né, dá um pulo enorme. Ele perdeu em Dourados. É o fim da picada. Ele perdeu em Dourados. Por outro lado, sabe, isso me faz lembrar um negócio. Fátima do Sul é um município que não está, acho que nem entre os 8 maiores em número de eleitor em nosso estado. Toda vez aparecia como primeiro lugar entre os deputados. Que troço mais imbecil. Eu não quero imaginar, não quero imaginar que os Fátima Sulenses, nossos amigos, sejam melhores preparados do que nós douradenses. Mas o fato é que sempre acontecia lá com menos eleitores, colocando o seu candidato em primeiro lugar. Não é um fato a pensar, pelo menos? Com certeza, e é uma avaliação que você faz corretíssima, porque o atual governador saiu praticamente de um colégio eleitoral que é Maracaju, mas ele foi deputado estadual. E o anterior saiu de Fátima do Sul, que é o André Putinelli. Então. E por que não, então, nesse contexto, Dourados emprestar uma figura que está aí, tem condições e pode vir a ser um grande político, um representante ou em Brasília como senador, ou mesmo, né, eu tenho uma certa dificuldade de apontar o Murilo como candidato a governador nesse momento, até porque eu não sei como são as conversações. E em segundo lugar, porque eu sou do PSDB, estou no partido que é o do governador. Então,
o governador está assistindo nosso programa, o Sérgio está querendo me tirar aqui da reeleição. Não vai tirar, não. O Renato foi meu aluno lá em Campo Grande, ele é fácil com toda dele. Não estamos querendo tirar ninguém, não. Nós queremos apresentar um candidato. Ai, Mas meu Deus. O cenário, ele cabe, nessa conversação, cabe pessoas do bem, no momento em que o estado de Mato Grosso do Sul, ele se apresentou um estado competitivo. Nós vimos o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, atraso de salários, problemas enormes, e o Reinaldo conseguiu segurar essa onda aí no momento de crise e está passando pela tempestade. Eu creio que 2018 vai ser um ano muito bom para o governo do estado. Agora uma coisa, você consegue esquecer por alguns minutos que você é político e é vereador? Esquece só um pouquinho, vou fazer o esforço aqui. Quem você acha que hoje teria, não condições de ser eleito, mas condições de ser um bom representante para se candidatar à presidência da República? Presidente da República, pelo que eu acompanho, das minhas leituras, do que acontece no cenário nacional, na minha opinião, hoje, Geraldo Alckmin. E por quê? Já digo, você olha o cenário de todos os estados. Rio de Janeiro não é exemplo para ninguém. Pelo amor de certo? Deus. Brasília, muito menos. Aí você pega alguns estados hoje do Nordeste, você não tem aquela figura de um Eduardo Campos, que vinha, né, fazendo um excelente... Mesmo não sendo bom, né? Então, depois que morreu, ficou sabendo que e um partido sem grande expressão, um estado, Pernambuco, mas que tinha um arcabouço ali voltado para ele, ajudando, né, na construção. Agora, você pega uma pessoa que tem um perfil de um excelente administrador, como prefeito de São Paulo, como governador e reeleito. Só recordando uma coisinha, prefeito da maior cidade do país e governador do maior estado do país, né, em termos de riqueza e população. Exato, e você vai vendo que é um estado que continua pujante, crescente. Locomotiva do país. As construções ali de viadutos, você pega uma Raposo Tavares para chegar em São Paulo, pega outras vias, você vê o estado em franco desenvolvimento e crescimento, né? A segurança em São Paulo, pelos dados numéricos, houve redução do índice de criminalidade. E como é que você reduz a criminalidade? Criando uma oportunidade para que as pessoas saiam daquela margem, né? E dando para elas trabalho, educação, condições de desenvolvimento social. Então eu hoje, na minha avaliação, ficaria com esse candidato. É uma aposta, né? Vamos falar do Maluf. Por que demorou tanto tempo para ele ser preso? Porque, na minha visão também, precisava de um exemplo de que se até o Maluf, que já está aí há 50 anos na política, ele é sujeito às leis e pode ser preso, por que alguém que foi presidente, 2 mandatos, se julga superior à lei e acha que ninguém poderá prendê-lo? O tal do Lula? É isso mesmo. Esse aí vai é tempo. Você sabe, eu penso o seguinte, político vai ter ladrão de todo jeito, vai ter tudo quanto é forma. O que me machuca na figura do Lula, sabe o que é? Ele ter feito a cabeça do coitadinho, do pobre, de que ele realmente era um baluarte da moral e dos costumes e que o pobre podia confiar nele de tudo quanto é jeito, que ele morreria de fome a favor do coitadinho do pobre. Pô, isso aí é triste, hein, Sérgio? O camarada acreditar numa figura dessa e depois fica difícil desacreditar. Benê, ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo e toda a vida. Contra fatos, não tem como você fugir. O Lula, em entrevistas, e elas estão disponibilizadas nas redes sociais, YouTube, ele ria da população brasileira. Ele ria de situações onde ele usou dados estratosféricos para dizer que o Brasil era assim, assado e tal, com milhares de crianças passando fome, e ele ia tirar essas crianças da miséria, da fome e tal. E numa dessas reuniões que ele diz lá, que ele está presente, juntamente com outros políticos, um deles fala assim, mas o Lula, não tem
não tem 35 milhões de crianças na rua passando fome, Lula. Então seria um caos no Brasil se tivesse... Aí ele ri, não, mas eles acreditaram, importante que eles acreditaram. Então, há certas falas do Lula que a gente nota ali um desdém, utilizar tudo que ele construiu e conseguiu por ser uma pessoa que tem um carisma sobrenatural, mas com isso se achar superior, acima de todos e inclusive acima da lei, né? Então o que nós estamos vendo hoje no país, a dificuldade que nós temos, ela pode ter uma alteração, pode ter um conserto? Pode, mas nós temos que entender que cada um tem que cumprir com a sua responsabilidade, tem que cumprir com o seu papel e não se julgar superior a ninguém. E nem a nada, ninguém, né? E a nada. Muito menos a lei. Você falou um negócio aí que... não penso que eu estou te corrigindo não, tá? Diz que o Lula tem dons sobrenaturais. Alguém, quando fala em sobrenatural, pensa em Deus. Espera aí, o capeta também ele é sobrenatural, porque ele não está aqui no nosso mundo. Então, às vezes, os dons do Lula são esses, né? Sobrenaturais pela via do capeta. Agora, você espera só eu folhear aqui, depois você... Você acha que a revista do Farol e também a TV Grandourados, onde você é um belo de um apresentador, facilitou também o seu caminho para chegar lá na vereança? Espera um pouco, deixa eu mostrar aqui, ó. Esta aqui é a nossa revista. Você vai pegar direitinho aí para nós? Aqui eu vou te contar, porque tem de tudo. Até o Sevilha, eu conheço o Sevilha. Sevilha é médico, mas a filha dele... Filha, né? Filho dele é um belo de um dentista, ele já aproveitou colocar aqui. Quem não tem coisa boa não tem o que mostrar aqui. Então fica fora. Agora os que tem coisa boa mostra mesmo. Certo? A FATEM está mandando brasa aqui, né? Faculdade de Teologia, né? FATEM, Faculdade de Teologia. Ministerial, tal e qual. Pastora Célia, né? Pastora Célia. Foi secretária no nosso colégio, secretária de atendimento. O extremismo político versus a centralidade do Evangelho. É o quê? Essa revista e a TV foram auxiliares para você chegar à vereança, mas não respondo agora não. Vamos para o nosso último intervalo, onde Dourados em Revista está batendo um papo muito gostoso com o nosso vereador, que não tem punk de vereador, ele tem punk de homem sério, mas isso vem do serviço pastoral dele. Vamos e voltamos já. Tá tudo bem aí? Eu tô aqui para falar para você de Juntal, ômega 3, 6 e 9. Tá com a memória fraca? Juntal. Tá esperando o bebê? Juntal. Juntal faz bem para a memória, para o coração, não importa a idade, hein? A melhor idade. Ó, Juntal, 60 cápsulas. Todo dia você vai tomar 2 cápsulas. Toma 2 cápsulas por dia, você vai ver o resultado excelente para a sua vida, disposição, energia. Juntal, exclusividade, drogarias, Auxiliadora. Sevilha Odontologia Especializada, uma clínica completa que oferece aos seus clientes excelente atendimento com equipamentos modernos e uma equipe de profissionais altamente treinados e especializados em implantodontia, odontopediatria, ortodontia, periodontia, endodontia, clareamento e todos os demais serviços da área de odontologia. Conheça a clínica Sevilha Odontologia Especializada e faça seu tratamento com qualidade e segurança. A Sevilha Odontologia Especializada fica na rua Firmino Vieira de Matos, 813, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-1430. Sevilha Odontologia Especializada. Soluções completas em odontologia. Dourados em Revista, hoje com o pastor Sérgio Nogueira,
pastor e vereador em nossa cidade. Sérgio, lá atrás não quero falar mais, quero falar agora daqui, apesar de pouco tempo, 1 ano e 3 meses, né? Dessa nova legislatura. O que você fez de mais importante no teu ponto de vista? Então, deixa eu só pegar um gancho da sua fala anterior e dizer aqui da importância da TV Grandourados, da revista do Farol, essa revista que você mostrou aqui, me projetando, de certa forma, aonde essa revista chega, nos lares das pessoas. E eu tenho a alegria, assim como você, de conhecer o casal, né? Rubens e Roseli, os filhos, e ver o quanto eles se envolvem com a comunicação, a boa comunicação, levando o que tem de melhor para as pessoas, através da televisão, através da revista, e me ajudou muitíssimo, muitíssimo. Voltando agora para essa questão desse segundo mandato como vereador, eu fui eleito vice-presidente da Câmara Municipal de Dourados, então eu estou na mesa diretora. E uma outra coisa também que eu aceitei em 2017 foi concorrer à eleição na chapa da União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul como vice-presidente, e fui eleito também vice-presidente da União de Câmaras. Então, o que eu pensei? Uma coisa só, onde é que funciona essa? Não é Campo Grande? A União de Câmaras, a sede é em Campo Grande. Nós temos uma sede lá, ali no Carandá Bosque, perto do Parque dos Poderes. Temos uma sede, atendemos os 845 vereadores do estado que tem alguma demanda, alguma coisa para resolver em Campo Grande. Nós temos um escritório. Né, que obriga você a ficar quanto tempo lá? 3 dias por mês. Então, como nós temos um encontro de vereadores todos os meses, então é uma quarta, quinta e sexta. Então nós realizamos um encontro de formação, nós atendemos os vereadores, trocamos muitas vezes ideias de projetos que está dando certo no município para que o outro vereador também leve, né? Uma boa ideia. Então o que aconteceu? Eu, nesse período da segunda legislatura, eu pensei assim, Benê, adianta eu ficar agora focando em novos projetos de lei, sendo que os projetos da legislatura anterior, eles ainda não foram implantados como eu gostaria? Então, por exemplo, a lei da guarda compartilhada e alienação parental. Então, ano passado eu fiz um seminário sobre esse assunto. Na primeira legislatura eu tinha trabalhado o Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio. Era um projeto de lei, sempre no mês de setembro, dia 10, é o Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio. Então eu construí nesse ano, na segunda legislatura, um seminário para discutir a questão do suicídio. Você lembra o ano passado que tinha aquela questão dos adolescentes se cortando e tudo mais? Então nós trouxemos esse assunto, da baleia azul, exato, para discutir na Câmara. Outra questão, lei amigo da criança. Uma pessoa pode destinar do seu imposto de renda a pagar até 6% para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele não vai tirar nada dele. Nada. Ele vai simplesmente reter no município, destinando para o fundo, um dinheiro que iria para Brasília. Então, todos esses projetos de lei, foram vários projetos de lei, o PROCEV, que é o projeto de diminuição da violência escolar, resgate à autoridade dos pais, dos professores sobre os alunos. Então, esses projetos que eu aprovei, então eu estou agora trabalhando mês a mês a articulação. Já dividiu esses detalhes com os outros vereadores? Compartilhamos já, inclusive, aos vereadores dos outros municípios, para aquilo que tem sido benéfico, bom para Dourados, eles também possam pensar na realidade deles. Porque não basta pegar um projeto de lei, simplesmente mudar o nome da cidade e implantar lá. Às vezes o problema que ele tem não é o mesmo que nós temos aqui, né? Então eu estou muito feliz porque nesse segundo mandato eu tenho auxiliado a mesa diretora, tenho auxiliado a figura de Dourados na União de Câmaras, aonde estou como o vice-presidente, e tenho também nesse momento aí discutido todas as questões que a prefeita manda para a Câmara Municipal. Se é boa para Dourados, eu estou junto, estou discutindo, estou votando favorável. Independente do partido. Independente. Agora, se o projeto, ele de alguma maneira, ele merece uma discussão maior, ou se eu não me sentir ali com condições de votar favoravelmente, eu voto contra com a minha consciência, mas procurando sempre o melhor para a minha cidade. Perfeito. Vamos agora no último mandato, perdão, no último bloco, falando do seu terceiro mandato.
Como é que está aí? Quais são as coisas melhores que você tem feito? O que tem chegado assim, ó, pululante lá na Câmara de Vereadores? Por exemplo, eu estou num momento agora que é o olho de um furacão. Qual que é o olho do furacão hoje, do momento? É a questão da decisão, um termo de assentada entre o juiz, o Dr. José Domingues, mais os 2 procuradores, Dr. Rotuno e também Dr. Etéocles, e a Secretaria Municipal de Educação, que você frisou no começo aqui, que está no 4º secretário, e houve ali uma questão de uma decisão de voltar os professores concursados para o concurso de origem. Isso trouxe um problema seríssimo para Pestalozzi. Você conhece o que é uma escola especial, a Associação Arco-Íris, trouxe problemas para a APAE. Então, como vereador, eu não posso ser insensível e achar que o juiz converse com o executivo e eles resolvam, não. Então, ontem nós trouxemos essa discussão para a Câmara, nós conversamos hoje cedo já com a Comissão de Educação, deveremos ter uma reunião já com o novo secretário, Dr. Upirã, para que a gente consiga intermediar, e aí entra a função pastoral, né? O conciliador, aquele que busca pacificar, que não pega um assunto e quanto pior, melhor, importante que dê ibope. Sérgio, a hora que nós conversamos ali em off, eu fiquei preocupado com essa história do Dr. José Domingues aí, limpando os professores lá da PAI, deixando os alunos sem ninguém. Tem um professor lá dentro. Conta direito isso aí. Não é porque ele é juiz que ele vai mandar aqui fazer isso, ainda mais no setor que é a educação. Como é que é? O que está acontecendo de verdade aí? Então, o que aconteceu é que houve uma representação do Sindicato dos Trabalhadores de Educação, Sinted, pedindo a quantidade de vagas puras. E eles entraram com uma ação no Ministério Público. E o que é vaga pura? Quantos professores nós temos que trazer daqueles que fizeram o concurso e não só como contratado, mas agora oficializar, colocar no objeto do concurso dele. Quantas vagas tem? Ah, são 400, são 200. Espera aí, entre 200 e 400, a diferença é muito grande. Então, vocês vão trazer todos os profissionais da educação para o objeto do concurso e vão me dizer quantas vagas puras tem para que sejam efetivadas não as contratações, mas as efetivações. Então, com isso, nesse processo, essa ordem, esse termo de assentada, fez com que professores que estavam já há 15 anos, 18 anos, com formação, pós-graduação, ensino específico ali, ele teve que voltar para a escola, para o ensino tido como regular ou normal, né? Porque não dá para entender porque a educação é especial, ela é normal, de forma nenhuma. Você sabe que eu tenho 3 filhos especiais, e não é porque são os meus filhos que estão lá, que estão sem aula, não é porque os meus filhos estão passando por esse drama de achar que a escola vai fechar, que vai perder a professora, mas uma criança especial, ela tem um vínculo maior do que uma criança que não tenha a deficiência. E ontem nós recebemos na Câmara, hoje provavelmente vamos ter uma audiência com o Dr. Upirã já, e eu creio que o Dr. Upirã nesse momento vai trazer um fôlego novo para a educação, porque era o alvo constante nesse 1 ano e 3 meses de ações diretas do Ministério Público, que tem a sua função de fiscalizar, mas também a responsabilidade deles tem que ser compartilhada a tal ponto de que uma decisão não venha interferir no direito do outro, nesse caso o direito da criança especial, que tem pela legislação a prerrogativa de receber uma educação ligada à sua deficiência. Tem coisas que a gente fala por conhecimento de causa e por ter vivido aquilo. Sabe, essa troca, por exemplo, agora, na Secretaria de Educação, colocando o Upirã, que é um promotor público, dos melhores que a nossa cidade já teve, saia correndo atrás de moleque para pegá-lo lá e levar para onde deve ser. Eu acho que trazê-lo para cá não é uma demonstração do conhecimento técnico, científico e prático de uma Secretaria de Educação. O que eu entendo é o seguinte: como a dona Adélia não
não joga verde sem esperar o maduro, ela falou, a secretaria do ponto de vista técnico está muito bem. Por quê? Porque houve uma japonesinha lá, Marinise, que aquela danadinha pode ter arrumado confusão com muitos, né? Mas aquela danadinha trabalhou em cima. Basta ver que as normas que agora vão reger a educação, tanto do Fundamental 1 e 2 e do médio, nós estamos dentro em nível de Brasil inteiro. Então a Adélia deve ter pensado o seguinte, bom, aquele setor tá bom lá, tá bem, eu preciso organizar agora a baderna que estão fazendo aí com esse tira, põe, professor, põe, tira, e nesse sentido dela, ó, você leva mais uma vez o meu carinho e a minha simpatia. Só pode ser isso, porque o Pirã só sabia bater em moleque e correr atrás. Na escola não tem isso, não. Então é o outro lado da história que, estando pronto, ele vai trabalhar naquilo que não presta. Então, enquanto promotor na gestão do Murilo, ele emprestou o conhecimento dele também para o IMAM, Instituto Meio Ambiente. Exato. E como promotor ali, ele ex-promotor, né? Então ele pôde, de alguma maneira, ajudar e muito nessa interlocução com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Então eu creio que ele vai fazer isso também. Desejo para o doutor Upirã sucesso. Ele pode contar com a Câmara de Vereadores, tenho certeza, porque a Comissão de Educação é o vereador Idenor Machado, décadas na educação, o vereador ainda existir, muito ligado também ao sindicato, Sinted, e o conhecimento que eu tenho também da educação para nós sermos parceiros e buscarmos aí a solução definitiva para esse impasse criado na educação de Dourados. Alguma coisinha assim que você gostaria de falar, dizendo, bem, ó, eu vou fazer esse trem, se não der certo é outra história, mas eu vou entrar de cara nesse projeto, o que é? O meu projeto de vida para esse momento é a candidatura ou pré-candidatura a deputado estadual. Eu creio que estou preparado, eu quero realmente colocar o meu nome à disposição. Tenho andado e conversado com políticos do estado todo por estar na união de câmaras de vereadores, tenho amigos vereadores hoje nos mais diversos municípios e acho que, eu acredito, nada de achismo, mas eu acredito que além de estar preparado, Dourados, o segmento que eu represento também, merece uma representatividade. Eu digo para as pessoas que Dourados já tinha quase 78 anos e nunca tinha tido um vereador, pastor, ou um vereador membro de uma igreja batista, e a igreja batista está em Dourados há mais de quase 70 anos. Então é um segmento que leva para a Câmara Municipal um olhar, uma preocupação, princípios, valores, né? E eu fui o primeiro vereador eleito dentro dessa denominação. Olhando para o segmento evangélico, que tem uma preocupação com o social, preocupação com a família, preocupação com os valores muito comuns também à Igreja Católica, né? Que é a família. Dourados não elegeu ainda nenhum deputado estadual ao longo desses 40 anos de Mato Grosso do Sul. Então eu vou colocar o meu nome, vou apresentar propostas e acredito que como candidato, quando chegar a hora, nós vamos conseguir aí levar o nome para o maior número de pessoas possível e alcançar uma vaga na Assembleia Legislativa. Então, esse é o meu projeto para 2018. Nós conversávamos da outra vez que você era candidato, que o fato de ter mais um elemento da Igreja Batista, isso poderia fazer com que nenhum dos dois entrasse. E aconteceu mesmo, que nenhum dos dois entrou, não é? Será que ele vai agora outra vez? Tomara que não, né? Aqui, por parte do nosso programa e também da nossa TV, Grande Horário, conheço o pensamento tanto do Rubens quanto da dona Roseli, nós todos estaremos contigo, não só em acompanhamento, falando, etc. e tal, mas também orando, que essa é a principal de todas as forças, não é isso? Pode confiar. Quero agradecer aqui a oportunidade, o privilégio, e dizer às pessoas que esse é um programa que faz a diferença, aonde o entrevistador deixa o entrevistado à vontade, não combina nada antes, e aí
fica muito fácil dar uma entrevista para você, porque a sua linha de raciocínio nos deixa muito em paz, muito tranquilo e muito seguro sentados aqui do seu lado. Muito obrigado. Eu fico envaidecido e lisonjeado ouvindo isso de você, que é outro entrevistador. Meus queridos amigos teleassinantes, está na hora de a gente começar a pensar na política um pouquinho com mais seriedade. Não é o cara que te dá uma chapa para tua boca, não é o cara que te dá a camisa de futebol que merece 4 anos decidir as coisas da nossa cidade ou do nosso estado. Pense bem, vai alinhavando já e vai começando a falar para o seu pessoal por aí. Agora nós temos um aí que foi muito bem em Dourados. Pronto, exatamente isso que nós queremos. Finalizando, peço as bênçãos de Deus para cada uma de nossas famílias e que em todo caminho Ele seja o nosso principal mentor daquilo que nós devemos fazer. Até o próximo programa.